Fala pessoal do Instagram, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Não, esse vídeo aqui não é o vídeo do sorteio do mês, não, até porque ainda não virou o mês. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, primeiro, que faz um tempinho que eu não apareço, né? Nossa, eu fui pegar a minha máscara, tava cheio de pó, mano. Botafé, tive que dar uma limpada nela de tanto tempo que faz. Pra que é esse vídeo aqui? Bom, hoje, no caso, é aniversário da minha mãe. E eu lembro em algum Zcast, na época que eu fazia Zcast, de eu ter contado a história dela. Eu não lembro quem era, acho que era uma convidada na época, mas para quem não sabe a história da minha mãe, eu resolvi aproveitar que é aniversário dela e contar para vocês. Eu vou resumir, porque a história é muito longa, mas minha mãe nasceu no interior de Mato Grosso, numa cidade aqui chamada de Mimoso. Minha mãe é de uma família de 11 filhos e minha mãe não era pobre. Minha mãe era miserável. Vocês sabem o que é uma família miserável, jovens? Miserável é uma família que os pais deixam de comer para os filhos não passarem fome. Minha mãe tinha uma sandália que minha avó não deixava ela usar. Ela só podia usar a sandália e um vestido para ir para a igreja nos fins de semana. Então minha mãe, no normal, ela andava descalça. Minha avó fez uma boneca de pano, que era o único brinquedo que as meninas dos 11 filhos tinham. Era uma boneca que todas tinham que dividir. Minha mãe dizia que essa boneca era muito feia, mas era a boneca que minha avó fez. E acho que o meu avô fez um carrinho de brinquedo que era para os meninos dividir. Então tinha 2 brinquedos para 11 filhos. Minha avó é analfabeta, ainda é viva, tem 90 anos e é analfabeta. E meu avô é semi-analfabeto e ainda é vivo, tem 92 anos. Cresceram num sítio, né, numa casa que não tinha energia elétrica, não tinha asfalto também. Minha mãe ia para a escola descalça, andava uns bons quilômetros para ir para a escola no sol quente e no terrão descalça. É engraçado que minha mãe nunca foi muito conectada com escola, então ela sofria bullying na escola porque ela ia descalça, né? Os outros alunos tinham calçado, minha mãe não tinha. Minha mãe ia para a escola com o pé sujo, com a mão suja e com a mesma roupa todo dia. Então pegavam no pé dela por conta disso. Só que ela não tinha entendimento que ela estava sendo zoada, então ela não sofria por isso, entendeu? Ela achava que fazia parte da brincadeira das crianças, entendeu? Ela não sabia muito bem o que estava acontecendo. Por conta da situação, meu avô trabalhava com fazenda, com sítio. Ele era contratado para domar cavalo, para fazer segurança de gado. Eu até contei a história do meu avô em partes, acho que no completo do Red Dead Redemption 1, né? Vocês lembram? Até falei que tinha deixado algumas histórias de fora sobre o meu avô. Então meu avô, quando fazia algum trabalho, ele ficava muito tempo fora e minha avó ficava sozinha para cuidar de 11 filhos, se virando com o que tinha para comer. Às vezes comia só feijão com farinha, né? E às vezes passava fome mesmo. Por criar 11 filhos, minha avó era sempre muito estressada. E eu lembro que minha mãe falou que desde os 10 anos de idade ela cozinhava. E teve uma vez que ela queimou o arroz. E como eu disse, eles eram muito pobres, então não podia ficar queimando comida nem estragando nada. Quando minha mãe queimou o arroz, ela sabia que ela ia apanhar, então ela saiu correndo e minha avó pegou uma lata de ervilha e mandou na cabeça da minha mãe, que caiu e cortou a cabeça. Então é algo assim que você fala e você pensa, né? Nossa, sua avó era terrível. Não, eram outros tempos, eram outras situações. A gente não pode colocar uma régua de moralidade ou de visão de mundo moderna para pessoas que viveram em outros tempos, né? Como eu falei, minha avó hoje tem 90 anos. E minha mãe sempre visita minha avó toda semana. Minha mãe ama muito a minha avó e nunca fala da minha avó com raiva. Minha mãe saiu de casa com 13 anos de idade. Minha avó entregou ela para uma família que era bem comum de acontecer na época, que era um casal bem-sucedido. Eu não sei se o cara era médico ou juiz, ou se é mulher. Eu sei que os dois eram bem-sucedidos nas profissões, viviam numa casa grande. E minha mãe foi tipo a escravinha da casa.
Eles tinham 3 filhos pequenos, com menos de 10 anos. Então minha mãe limpava a casa, cuidava de 3 crianças, e morava num quartinho no fundo e não estudava, né? E não recebia salário. Minha mãe saiu dessa casa quando eu tinha 17 anos para morar com a minha madrinha, que é a irmã dela mais velha, que já tinha se casado e convidou minha mãe para morar lá. Minha mãe ficou grávida, meu pai não assumiu minha mãe se virou comigo por 2 anos, sem o meu pai. Ela morava numa casa alugada que tinha aqui num bairro chamado Copamil. E nessa casa não tinha móveis, né? Só tinha móveis, todos os móveis estavam concentrados em um cômodo só. Era um colchão no chão, eu não tive berço. Era um colchão no chão, que ela dormia comigo, tinha um isopor, que era a geladeira, uma TV que eu lembro, preto e branco, pequenininha, de pilha, e um fogão, de 1 ou 2 bocas, não vou saber dizer. O que eu quero resumir, meu pai voltou para a nossa vida quando eu tinha uns 2 para 3 anos. Aí as coisas melhoraram, mas minha mãe passou por muita coisa, e eu nunca vi ela reclamar. Eu passo por muita coisa hoje, e eu sinto vergonha de reclamar, porque não é nem metade do que ela passou. E eu sei que muitos de vocês passam por muita coisa, porque vocês ainda me mandam mensagens, e eu respondo. Eu sei que a vida é difícil, mas o mundo gira. Às vezes a gente está aqui, às vezes aqui. Você pode até reclamar. É bom reclamar, se abrir. O que eu quero dizer é que não pode só reclamar. Você tem que ir atrás. Então hoje, não se preocupem. Hoje eu cuido da minha mãe, já tem mais de 10 anos. Eu tenho um carro para ela pediu para trocar de carro, eu troquei. Eu pago todas as contas dela, eu compro o celular dela, eu pago o plano de saúde dela, eu dou uma mesada para ela. Parece que eu sou o pai, ela é a filha. Eu dou minha mesada para minha mãe todo mês. Eu sei que muitos de vocês perderam as suas mães, ou é viva, mas nunca foi uma mãe para você. Tem mães ruins também no mundo, infelizmente, assim como pais são ruins. Às vezes você foi criado por uma tia, por uma avó. Quando a vez de vocês chegarem, que vai chegar, e vocês estiverem aqui, não se esqueçam de lembrar de quem ajudou vocês a estarem aqui. De ajudar a sua mãe, de ajudar o seu pai, de ajudar os seus avós. Eu sei que a gente tem metas, focos, sonhos, mas não se esqueça de quem te ajudou a chegar lá. Estende a mão. Não pensa só em você. Das sensações melhores que se tem como ser humano, como homem, a felicidade de uma pessoa, não vou nem falar a felicidade de um homem, mas a felicidade de uma pessoa adulta é ajudar quem está em volta dela. É lembrar de quem está do seu lado, é fazer a sua esposa feliz, sua noiva feliz, seus filhos felizes, sua mãe feliz, seu pai feliz, seu avô, que seja. Ajudar um amigo, você se sente realizado. É ótimo comprar um carro, é ótimo comprar uma casa, mas você ajudar quem precisa de você, você se sente bem. E não tem preço isso. Desculpa encher o saco aí. Abraço. Até mais.